Irmãos, segundo o rei de Israel aqui, quem poderia curar a lepra de Naamã? Só Deus. Só Deus. Porque ele indaga: caso sou Deus, acaso posso operar tamanha obra? Então, diante disso, eu convido você a ler comigo o texto de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Não esqueçam da leitura. Não esqueçam daquilo que nós acabamos de ouvir. Marcos, capítulo 1, versos 40 a 45. Diz assim o texto da palavra de Deus: Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, rogamos a sua misericórdia. A sua misericórdia porque somos pecadores. E por isso também o nosso intelecto foi afetado. O nosso entendimento muitas vezes não consegue entender o todo, mas que nessa noite, pela sua misericórdia, pelo Espírito que habita em nós, nós possamos ser iluminados, entender o todo dessa mensagem a qual lemos, que tudo fique claro e que tudo faça sentido para nós. E diante disso, nós como povo de Deus, possamos render glórias tão somente ao Senhor. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. A mensagem central deste relato é sobre o poder de Jesus para salvar, purificar aqueles que creem. E aí, então, quero fazer um paralelo com a lepra. Pior que a lepra é o pecado, que nos separa de Deus, mas pela pessoa e obra de Jesus Cristo é salvo todo o que nele crê. É sobre isso que nós temos que nos atentar nessa noite. É importante nós entendermos o poder de Deus para curar, purificar. É importante nós olharmos para os milagres, as operações espetaculares, sobrenaturais, que o Senhor Jesus operou. Mas é mais importante nós entendermos o todo desse ensino que está, muitas vezes, ocultado pela cura, pelo milagre. É entender que o Senhor, Ele tem poder para salvar. Por isso que o título da exposição é esse: poder para salvar. Não adianta de nada se nós formos graciosamente curados de uma doença física, mas ainda assim continuarmos separados de Deus.
O que nos resta? Nos resta a morte eterna. Nós poderíamos ter uma doença tão difícil e, aos olhos dos médicos, impossível de ser revertida. E assim sermos agraciados. Mas se nós não nos arrependermos e cremos naquele que opera o milagre, não adianta a cura física. Não adianta o tamanho do milagre, porque o maior milagre é a mudança do nosso coração. É a transformação que o poder de Jesus opera sobre as nossas vidas. Porque não é uma cura física tão somente. É uma cura da nossa morte espiritual. É vida. É vida nele e tão somente nele. Por isso a mensagem central aponta justamente para isso. Então aqui nós estamos diante do Evangelho de forma escancarada. Porque o Evangelho, como eu repetidamente falo aqui, ele aponta primeiro para a má notícia. E aqui está a má notícia. A natureza da enfermidade. Essa é uma má notícia não somente para o leproso, mas para todos nós, sem exceção. Então vamos entender aqui o quão importante é o contexto. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a horrenda natureza da enfermidade que Jesus curou. Em alguns países, não há muito conhecimento sobre essa doença, a lepra. Contudo, naquele tempo, no tempo bíblico, essa enfermidade era bem comum. E essa doença era totalmente incurável, era apenas por um milagre. E não meramente, não era uma simples infecção da pele, como alguns afirmavam. Ela ataca o organismo do ser humano por um todo. Ela ataca o sangue, ela ataca os ossos, e de maneira tal que as extremidades do corpo físico são afetadas a ponto de apodrecerem e caírem. Essa é a gravidade. E aí, quando nós vamos para o contexto dos judeus, nós lembramos que o leproso era considerado uma pessoa imunda. E sendo assim, ela era cortada do convívio dos seus parentes mais próximos, da sua família. Ele não poderia ficar junto com a sua comunidade e nem mesmo com a sua esposa, filhos, se fosse um pai de família, por exemplo. Ele era privado. Ele era privado também de qualquer ordenança religiosa. Ele não poderia estar no meio da comunidade em adoração a Deus ou prestando um culto a Deus, de maneira nenhuma. O leproso, ele era forçado, independente se ele queria ou não, a estar separado de todos. Ele vivia à margem da sociedade. Então, diante desse contexto aqui, o leproso era como alguém desgraçado, usando uma expressão extremamente dura. Olhe só as palavras de Arão, quando ele vê a sua irmã, porque falou mal pelas costas do seu irmão Moisés, e ele estava também junto. O que ele diz? Arão fala assim sobre a sua irmã Miriam: ora, não seja ela como um aborto, que, saindo do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Números 12, 12. Olha só como que Arão reporta a questão da lepra da sua irmã. Ele compara como se fosse um aborto de uma criança que sai
em pedaços. Ele roga para que ela fosse curada. Agora, pergunto aos irmãos: existe entre nós algo semelhante que se possa comparar à lepra? Sim, de fato existe. Há uma terrível enfermidade da alma, que faz parte de nossa própria natureza, que se arraiga em nossos ossos e na medula com uma força mortífera. Essa enfermidade é a praga do pecado. Tal como a lepra, trata-se de uma doença profundamente arraigada, que infecciona cada porção da nossa natureza: coração, vontade, consciência, entendimento, memória e afeição. Aqui está traçado um paralelo que muitas vezes nós não observamos no texto. Se para aquele tempo a lepra era tão danosa a uma pessoa, muito mais é o pecado. Incomparável é o pecado. E aqui então nós vemos que, tal como a lepra, o pecado nos torna asquerosos, abomináveis, incapazes de ter um relacionamento com Deus que é totalmente santo. Nós não temos qualquer capacidade, por nós mesmos, de chegarmos diante de um Deus puro. E estamos desqualificados para a glória celestial, para um relacionamento eterno com Deus. Tal como a lepra, o pecado é incurável. Não há tratamento médico terreno que possa mudar a nossa condição. O pecado, ele só nos arrasta, lenta, mas com toda certeza, a segunda morte, a morte eterna. Aquela morte que nos separar para todo sempre do nosso Deus e Criador. Então, é pior que tudo. Não há algo que nós podemos comparar com o problema do pecado. É muito mais do que a lepra. E o homem não pode fazer nada se não for a bondosa, misericordiosa mão de Deus para nos purificar e nos livrar de todo o mal. Convido você a abrir um texto lá de Isaías, capítulo 64, versículos 6 a 9. Isaías, capítulo 64, versículos 6 a 9. Diz assim o texto: somos como o impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos leva para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois esconde de nós o teu rosto e nos deixasses perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, tu é nosso Pai, nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obras das tuas mãos. Não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos teu povo. Aqui é um clamor, é um pedido de socorro. Mas antes o que nós vemos o profeta nos dizer aqui é a nossa condição diante de Deus. Ele está expressando toda a nossa pecaminosidade, toda a nossa iniquidade, a nossa incapacidade, e mesmo que
desejemos alguma coisa a respeito de Deus, não podemos encontrá-lo, porque a nossa podridão faz com que o seu rosto esteja sempre virado, não acessível. Nós precisamos de um milagre que mude o nosso coração, que transforme as nossas vidas, que nos purifique, não somente no físico, mas no mais íntimo do nosso ser. Então, já que detectamos nossa própria pecaminosidade, culpa e corrupção, feliz realmente é aquele que já foi levado, instruído ao completo entendimento da sua miséria, do seu pecado, da sua incapacidade e bem que pode ser feito, mas que não glorifica a Deus. Então, de fato, bem-aventurado é aquele que já aprendeu, já entendeu que não passa de um leproso espiritual, uma criatura má, iníqua e pecaminosa. Tomar conhecimento dessa nossa enfermidade é o primeiro passo para a direção da cura. Quando esse homem compreendeu a sua miséria, ele soube, no mais íntimo do seu ser, que só uma pessoa podia curá-lo: Deus. Só Deus podia mudar sua história, mas ninguém. E a graça de Deus já estava então iluminando o seu coração para que ele reconhecesse a sua podridão diante de um Deus tão santo. A miséria e a ruína de muitas almas é que elas nunca percebem os seus próprios pecados e a necessidade de purificação. Notem isso, irmãos. A miséria e a ruína de muitas pessoas é porque elas não são capazes de notar o quão longe e o quão pecaminosas são diante de um Deus tão santo. E assim nós vemos uma segunda lição: a imensurável compaixão e poder de Jesus. Lemos que o infeliz leproso se acercou de nosso Senhor, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. E aí ficamos sabendo, então, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe. Ele quebra todo o paradigma. Não podia tocar em um leproso. Mas ele o toca e diz: quero. Fica limpo. E imediatamente, então, a cura foi efetuada. Naquele exato momento, irmãos, desapareceu aquela doença mortal. Aquele homem que estava enlutado, esperando apenas a morte, ficou curado. Bastou uma palavra, um toque, e ali estava um homem diante do nosso Senhor, não mais leproso, mas um homem sadio e forte. Aí eu pergunto a vocês: quais são os sentimentos primários que nós podemos ver desse homem? Que agora, ao olhar para o seu corpo e ver totalmente curado, é como se o sol da manhã agora de novo fizesse algum sentido, resplandeceu sobre a vida dele. Um ser que até então era miserável, mais morto do que vivo, agora está completamente curado. A sua estrutura física não está mais repleta de pus, de podridão. O seu fardo saiu imediatamente das suas costas.
agora ele pode rever a sua família, as suas pessoas queridas. Ele pode de novo voltar e cultuar o Deus a quem ele crê. Por certo, essa transformação deve ter sido como para nós, que estávamos mortos e agora temos vida. Amém? Temos vida por conta da obra de Cristo em nós, em cada um de nós. Então, irmãos, que de nós possa sair, bendigamos a Deus pelo fato de que o Salvador, como quem temos de tratar, é todo-poderoso. É um pensamento animador e repleto de consolo a saber que nada é impossível para Cristo. Porque eu e você fomos curados de uma lepra espiritual, da podridão dos nossos pecados. Então, alegrem-se, louvem a Deus, rendam-lhe tributo, ame-o acima de todas as coisas. Deleitem-se na esperança e no consolo que vem dele. Nenhuma enfermidade do coração, nenhuma enfermidade da alma é tão dura, é tão forte, que ele não possa transformar. Ele é capaz de curar qualquer enfermidade. Nenhuma praga é tão virulenta, é tão sagaz, que o nosso médico, o médico dos médicos, não possa curar. Então, uma palavra para você: nunca devemos desistir de rogar por conversão de pessoas que estão à nossa volta, pessoas que amamos. Não importa a dureza do seu coração, Deus já nos curou e nós também éramos impuros, nós não somos melhores. Não foi porque nós éramos pessoas boazinhas, não foi porque ele viu alguma coisa de bom em nós, pelo contrário, nós éramos piores. É assim que Paulo se retrata, né? Como o pior dos pecadores. E é assim que nós devemos nos retratar. E não fechar os olhos para que possamos anunciar as boas novas, com zelo, com diligência, mas também com sabedoria. Vou falar no próximo ponto. Então, os piores casos de lepra espiritual podem ser purificados, sim. Não poderia haver caso mais difícil, talvez, no Novo Testamento, do que o de Saulo. Mas ele foi curado. Ele que perseguiu a igreja, encontrou-se com seu Salvador e deu a vida por ele. Mas antes, Jesus tinha dado a sua própria vida no madeiro, para que ele tivesse esse encontro. E até mesmo o principal dos pecadores foi salvo e redimido pelo poder de Jesus. Quem somos nós para falar ou apontar o dedo e falar: para esse não há jeito? Se Deus assim o quiser, Ele muda qualquer coração. E aí então vem uma terceira lição. A empolgação excessiva mais atrapalha do que ajuda. Nós encontramos então nosso Senhor recomendando aqui com veemência aquele homem para que ele não espalhasse, não falasse a ninguém, mas que ele cumprisse aquilo que a lei tinha sido estabelecida. Todavia, o homem, no calor da sua emoção, do seu entusiasmo, ele não guarda aquilo tão somente para ele. Ele divulga a notícia.
por toda parte. E nós somos informados, então, do resultado disso. Foi que Jesus não podia, então, mais entrar publicamente em algumas localidades. E ele, então, permanecia fora. Não que isso, de alguma maneira, foi algo que surpreendeu ou pegou Jesus de calça curta, não. Ou de túnica curta. Mas a verdade é que tudo estava no controle de Deus. Então, nesse incidente, nesse entusiasmo, nessa empolgação, nós podemos tirar uma lição que é difícil, mas que é possível se nós entendemos com calma. É evidente que existem ocasiões em que o nosso Senhor quer que trabalhemos para Ele tranquila e silenciosamente, em vez de atrairmos a atenção do público por meio de um zelo ruidoso. Nós cometemos esse erro muitas vezes no início, ou naquilo que nós chamamos da nosso primeiro amor ali. Mas isso não quer dizer que nós não erramos ainda hoje. Muitas vezes nós vemos algo na rede social e aquilo nos incomoda, que nós damos uma resposta. Queremos vencer um debate teológico. Queremos mostrar que não é assim não. E nós acabamos arruinando, ou de alguma maneira prejudicando, ou sendo ruidoso naquilo que nós devemos fazer. Às vezes, com um parente querido, nós não esperamos uma oportunidade para falar com calma e trazer um ensino. Na primeira chance que temos, os acusamos. Nós tomamos decisões precipitadas, sem trabalhar no silêncio. Sabe o que é trabalhar no silêncio? É mais mostrar do que falar. É mais mostrar aquilo que foi operado em nós. Com as nossas práticas, com o nosso amor, com o nosso zelo pela palavra de Deus, mas sem violência. Há momentos, sim, que nós temos que ser objetivos e claros e defendermos aquilo que nós cremos. Mas lembre que quando é um incrédulo, enquanto Deus, na sua misericórdia, não o iluminar, tudo que você falar vai nem entrar de um lado e sair do outro. Sequer vai chegar no entendimento da pessoa. Ela está com os ouvidos tampados para o Evangelho. Então nós temos que aqui ter esse discernimento. E isso nos faz, com um discernimento saudável que vem do alto, por meio do nosso relacionamento naquilo que nós aprendemos na semana passada. Muita oração. Porque nós temos a resposta pronta, irmãos. Para tudo nós temos a resposta clara. Apenas na época do colégio, né? Da escola, aí nós não tínhamos a resposta pronta. Ela sempre desaparecia. Mas para algumas coisas nós temos a resposta. E mesmo que nós temos, nós inventamos uma resposta, mas nós não deixamos de falar, nós não queremos passar como não conhecedores ou teólogos. Nós temos que dar uma resposta. Não, nós não temos. Nem sempre. Nós temos que ter a resposta pronta ou inventar uma. Nós temos que pedir sabedoria a Deus, para que nós venhamos a proclamá-lo de maneira a qual o Espírito trabalhe de modo a convencer a pessoa do seu pecado, da sua miséria.
E para isso nós muitas vezes temos que mostrar a nossa miséria. Da onde nós somos tirados. Em vez de apontar para a miséria da pessoa que ela não enxerga, aponte para a sua miséria. Da onde Deus lhe tirou. Há um zelo, de fato, que se manifesta não com entendimento, mas com ira, com raiva, com vontade de vencer, de ser poderoso. Mas há um outro zelo que é justo, é digno, e é digno até de elogios. Tudo é belo quando feito de forma apropriada. A causa do nosso Senhor, às vezes, pode ser levada adiante mais pela quietude, paciência, do que de outra maneira, abrupta e rude. Não devemos dar as coisas santas aos cães, nem lançar as nossas pérolas aos porcos. Se esquecermos desse fato, talvez sejamos retardados naquilo que de fato deveria acontecer. Quantas pessoas, por palavras erradas, na hora errada, estão mais longe do Evangelho do que estavam antes. Sem dúvida, esse assunto é delicado e é difícil, mas é inquestionável que há momentos que os crentes tomam decisões abruptas e caem no erro, ao invés de pela beiradinha, como diz o ditado mineiro, né? E ali, e levando um pouquinho, aos pouquinhos, a porção do Evangelho. Há homens bons que demonstram zelo e discrição, mas há também aqueles que, pela pressa, ou acreditar por algum momento que a sua eloquência e capacidade oratória vai convencer um coração pecaminoso. Não vai. Então, o que devemos fazer? Oremos. Oremos solicitando que o Espírito nos dê sabedoria, uma mente sã, que nós procuremos a cada dia observar as oportunidades que Deus nos dá. Então, rogando ao Senhor para que Ele nos dê diariamente o discernimento, o bom senso, para que Ele nos mostre quando devemos ser leões e quando devemos ser cordeiros, quando nós temos que falar com zelo e quando nós temos que falar com amor e paciência. Porém, nunca esqueçamos que a sabedoria resolve com bom êxito. E essa sabedoria só pode vir de Deus. Então, irmãos, esteja atento. Esteja atento para que você não venha causar dano, para que você não venha negligenciar, mas que você seja sábio, para que você leve adiante o Evangelho que o salvou. Amém? Conclusão, simples assim. Não existe lepra espiritual que Jesus não possa curar. Não existe, irmãos. Mas quando você vai apresentar o Deus que salva, que tem poder para salvar, faça com zelo. Ore antes. Peça por oportunidade, mas peça também por sabedoria. Amém? E assim eu quero convidar você a ler um texto comigo. Abra sua Bíblia em Mateus 11, 2 a 5. Mateus, capítulo 11, versos de 2 a 5.
Diz assim o texto da palavra de Deus. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Quem pode curar a nossa lepra espiritual? Jesus. Quem curou Naamã foi Deus. Deus é Jesus, o nosso trino Deus. Ele opera a salvação naqueles que creem e naqueles que se arrependem. Amém?